A Alep, ela deixa claro, você tem que cumprir pena perde cargo. Perfeito. Então, assim... É o primeiro princípio, né? Se você, agora, hoje o governo federal mantém em outro preso estado preventivo hoje a 2.000 quilômetros de casa. O STF, a corte que tem que defender a Constituição, né? Isso hoje ganhou uma visão da alta classe porque atingiu a alta classe. Apontar um nome do culpado pelo aquele caos. Logicamente, o PCC também está... Um culpado por aquele caos... Eu digo pra você que é uma coisa assim como é. Eu pergunto pra você, pra me responder isso pra você, Pimentel, eu vou perguntar pra você como você define o PCC? Como você define qualquer facção? Como você define? E aí eu vou te responder a respeito do que eu penso sobre se eu tivesse que culpar alguém. Vou dizer pra você. Eu sempre tento estabelecer de forma errada uma comparação do PCC com o CV e sempre me pego numa armadilha, porque eu sei que não tem a ver. Não tem a ver? E eu começo a ler Fátima, jornalista. Eu li Marcelo Auler, Enjaulados, que é um livro muito bom. Mais que uma pra você formar sua opinião. Mais que uma opinião, vai entendendo. Eu entendo que num primeiro momento é alguma coisa para disciplinar e buscar não privilégios, buscar direitos. Eu entendo isso. Sim. Ela começa na partida do futebol, mas depois ele ganha um idealismo. Mas eu entendo que a partir do primeiro momento virou uma organização terrorista. Que quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Correto? Certo. Então, assim, se existia um idealismo lá atrás, como as pessoas dizem para mim, o Comando Vermelho era paz, justiça e liberdade. Hoje não mais. Hoje é cortar a cabeça de adversário. Hoje é matar 4 médicos que estão no Rio de Janeiro. Em razão de suspeitar que fosse um miliciano. Exato. Né? Então, hoje, pelo amor de Deus, se isso é paz, justiça e liberdade, pelo amor de Deus, né? Então, assim, mas a origem de quase tudo é uma origem com ideologia, com algum propósito. E imagino pelos livros que eu li que o propósito não era de privilégio, era de direito. Como você falou, Pimentel, cumprir uma pena 700 km de casa é um absurdo. Exatamente. A LEP, a Lei de Execuções Penais, de 83, do governo... 84. Final de 83, né? Ibrahim Biaco. Isso, 84, ele isso. A LEP, ela deixa claro, você tem que cumprir pena perde cargo. Perfeito. Então, assim... É o primeiro princípio, né? Se você, agora, hoje o governo federal mantém em outro estado. Preventivo hoje a 2.000 quilômetros de casa. O STF, a corte que tem que defender a Constituição, né? Mantém preso a 2.000 km, a 3.000 km de casa, inclusive. Esses juízes que nós chamamos, alguns são fãs, outros não. Isso hoje ganhou uma visão da alta classe porque atingiu a alta classe. Porque antigamente isso era normal e quanto mais longe, melhor. Essa era a declaração que existia. O senhor lembra disso? Não, mas alta classe, cara... É quando atingiu políticos, milionários e o STF... E é o STF que julga essas pessoas. Sim. Em razão disso, isso ganhou um grito. E o grito dos caras são muito mais fortes. Milionário hoje. Porque qual é o grito? O grito são de grandes advogados, que sabem a legislação, sabem as brechas da lei e entendem da lei. E que, sobretudo, quando tem uma assinatura no rodapé de uma petição, tem muito peso. Eu posso copiar uma peça... Do Márcio Tomás Bastos, se eu me informar advogado hoje, que era um cara renomado que faleceu, eu vou falar o nome dele. Eu copio uma peça e monto o mesmo habeas corpus que ele. No mesmo juiz. Que inúmeras vezes ele ganhou liminar. Só que eu coloco lá no meu escritório, lá vamos dizer, Ângelo Canuto, OAB tal. Impetro, com as mesmas razões, o mesmo episódio. Habeas corpus, perco a liminar. Não ganho liminar uma, nem para o ímpar. Aí, quando vou gozar de um benefício, vai dar certo, ele vai pedir de vistas para um outro. Porque eu não sou filho de ninguém. O rodapé, quem assinou a petição é um advogado recém-formado, sabe lá, não tem nem tradição, é um Silva, vamos dizer assim. E eu sou Silva, estou dizendo Silva porque eu sou Silva. E o pedido de vistas. A perder de vistas. O habeas corpus não vai ser julgado. Agora, eu não posso fugir da sua pergunta. Você me perguntou, em quem você colocaria a culpa em tudo isso? O que eu vou... Me perdoe, mas talvez você não tenha conseguido encontrar um caminho para dizer assim, o que é o PCC, o que é uma facção. Vamos dizer assim, eu sou de São Paulo, não fiquei preso em outro estado, não conheço. Embora eu fiquei preso na Polícia Federal com caras de outros países, e a razão de eu entrar pro tráfico internacional foi essa mistura. Eu fiquei preso com estrangeiros. Fiquei com estrangeiros, aprendi que era tráfico internacional. Uma merda na minha vida. Dinheiro pra caralho, mas uma merda e perdi tudo. Eu alimentava o sistema, uma rodana desgramada. Vamos lá. O que é o comando? O comando é uma ideia. Ele é abstrato, ele não existe. Ele não existe.
Suponhamos que todos nós aqui dessa sala hoje sejamos faccionados. Morremos todos nós. Ela deixou de existir? Não, porque alguém vai dizer para você, aqui é o comando, mano. Vai colocar a ordem, vai ordenar, vai puxar uma fila, vai fazer algo. Ele é uma ideia. Outra pergunta que eu faço. Quem é dono do PCC? Quem é dono da facção do Rio de Janeiro? TV, Terceiro, quem é dono? Não existe um dono. Existe um cara que segue uma ideologia, que é o mais velho, o mais experiente, que está liderando aquilo. Mas ele pode ser ceifado a qualquer momento, cometer um erro, e aí isso passa para outra pessoa. E assim sucessivamente, até o último. Então é uma ideia que sempre vai existir. É uma coisa abstrata, não tem dono. Agora, vamos lá. De quem é o dinheiro do crime organizado? Também não tem dono, é de uma ideia. Você pode deter esse dinheiro com você, você pode até multiplicar e investir em outros lugares, mas você não pode perder. E quem vai te cobrar? Não é o fulano, ciclano, beltrano. É uma ideia. Sabe por que eles vão te cobrar? Porque quem está responsável naquele momento por aquela ideia teme pela sua própria vida. Eu tive um episódio, que eu nunca contei em lugar nenhum, vou contar que eu estava numa penitenciária, vou segurar, né, onde eu estava e tal, e nomes. Estava numa penitenciária que o cara era responsável pelas armas. Mas ele tinha muita responsa. Ele foi lá e confiou essa responsabilidade a um outro amigo que recentemente tinha chegado da rua. Falou, fica com as armas de tal quebrada na sua responsa. Você é meu parceiro de rua, você tá vindo agora, você tá em conexão com a rua, quem pode segurar para mim? Falou, tem um menino lá, olha só, trabalhador Zé Povinho, eu vou guardar na casa dele. E a gente paga uma merreca por mês. Então um grande era responsável pelas armas, que passou a confiança, vamos dizer, para um gerente, amigo dele de muita de confiança, e que ele confiou a um Zé Povinho para ficar num lugar bem guardadinho, tranquilo. Olha que maluquice isso. Quando ele deixa guardadinho lá, esse moleque vê a arma, perdeu um pouco do juízo, inflou, ficou pavão, ficou grandão. Arrumou uma confusão na rua com a namorada, porque mexeram com a namorada. O que ele fez? Não pensou duas vezes. O cérebro fechou o circuito, foi lá, pegou uma arma. Que ele não sabia usar, acho que nem uma pistola. Desproporcional, uma metralhadora, e foi lá cobrar o cara. Assustou, não tem coragem de atirar, né? O moleque não tem essa habilidade. O cara correu e se esparramou. Rapidamente a polícia veio, achou. Quando foi lá, achou um paiol de armas. Na mão de um moleque, Zé Povinho, que até então já ganha nas manchetes o nome de PCC. Já fica um monstro. E aí esse tá desesperado com medo de morrer. E o outro que foi fiado a confiança nele, de cuidar dessas armas, que deu na mão desse moleque Zé Povinho, tá desesperado pra não morrer. E ele morava na mesma cela que eu. E o cara que deixou a responsa com ele morava em outra cela. Eu acordo de madrugada pra ir no banheiro, os caras estão no telefone desesperadamente falando. Eu perdi o sono, sentei do lado e tô acompanhando ele. O que aconteceu, mano? Tô ali enxeridando, vamos dizer assim, né? Ele falou, mano, perdeu as armas ali assim, o bagulho tá louco pro meu lado e tal, eu vou morrer. O desespero, eu vou morrer. E eu fiquei sentado lá, falei, caralho. Mó dó, o cara é meu amigo, pô. Vai abrir o pátio qualquer momento, né? E tal, eu comecei a pensar ali. Eu tô fora do problema, né? O problema é meu, eu tô fora ali. Mas é um amigo meu que mora comigo. Eu falei, caralho. Eu cheguei e falei, mas por que você acha que você vai morrer, mano? Não, porque perdeu os negócios, tal. Eu falei, mas se você falar que você vai pagar? Mano, você não tá guardando doce, não é nada lista. É provável que possa acontecer uma merda, mano. Pode dar ruim. Se você propor pagar, ele falou, mas você tem saída? Liga pro cara agora e fala pra ele, mano, é o seguinte, perdi os bagulho lá, isso, aquilo, outro, porque ele tava. O maior que ele tava com medo dessa coisa abstrata. Que é uma cobrança de algo abstrato. Que tem alguém acima dele, que tem que cobrar pra poder mostrar disciplina, mostrar respeito e ordem. Ele pega e fala pro cara, mano, ó, perdi o bagulho, mas é o seguinte, eu já entrei em contato com os parceiros aqui que vai me ajudar, inclusive eu também ajudei. Eu falei assim, eu vou repor os baratos, me dá um tempo pra eu repor? O moleque lá foi em cana, não deu ninguém, vou mandar lá um advogado lá, vou fortalecer ele, vai tirar os dias dele lá, vou deixar o moleque na mão, ele vai pra uma cadeia nossa, já dá um salve lá pro moleque ficar de boa, colocar ele numa gaiada lá num barraco de gente boa, moleque Zé Povinho, é nosso fiel, nosso parceiro. Falei, monta essa ideia. Ele fez, você não tem outro caminho. De manhã, ele na linha já fala com os caras, quando abre o pátio, ele vai nas ideias e fala, mano, é isso. O outro replica isso lá pra cima, pra essa ideia abstrata, e essa ideia abstrata diz assim, beleza, mano, quanto tempo você precisa de prazo? Ó, mano, até 60 dias eu reponho. O mano ali já arrumou uma 12, o mano ali já arrumou, o mano vai arrumar uma droga ali, a gente vai vender, vai girar. Quando descer de lá, o mano aqui já se propôs, quando descer de lá, vai repor. Me dá essa força. Em 30 dias os caras repôs, não morreu. Por quê? Ele travou o circuito e a mente dele, com medo dessa coisa abstrata, seria um efeito de cascata. Um mata um que mata o outro que mata o outro.
Aí ele conseguiu isso. Agora eu vou trazer a resposta para você. Em quem eu coloco a culpa disso? A gente falou de Nagashi, de Alckmin, de secretário de segurança. O principal culpado de tudo isso é a corrupção. E por que a corrupção? Ângelo, como é que você vai dar nomes? Se o comando é uma coisa abstrata, a corrupção é algo abstrato, mas que ela passa de 4 em 4 anos de mãos em mãos. Um bom governo, um mau governo, um governo rígido, um governo ruim. Mas o fato é que dentro dessa estrutura, vendo da corrupção, nasceu essa coisa abstrata, que começou a se defender entre os muros. Nós não entenderam que eles não eram inimigos entre eles, embora aconteça sempre um incidente ou outro. Por isso que São Paulo é interessante, porque São Paulo não tem mais que uma facção, é uma única facção, e as outras não têm força, porque são todos renegados e todos os caras que correram para lá, que não conseguem manter uma linha de proceder, respeito, atitude, caráter, disciplina. Porque dentro dessa rigidez dos caras, tem a cobrança entre eles. Meteu a mão na cumbuca, como eu falei, o dinheiro é de quem? Não tem dono, mas você pode ficar com ele guardado. Mas você pode multiplicar. Se você não multiplicar, não tem problema. Mas perder você não pode. E aí isso também tem cobrança. Então, quer dizer, é autodestrutivo também. Entende? Eu estou falando de uma visão sociológica. Eu não consigo apontar uma pessoa. Por exemplo, vamos falar agora. O pessoal estava falando assim, e para fechar o raciocínio, então eu coloco isso em razão da corrupção. Foi a corrupção que fez superlotações. Essas penas que hoje a alta classe, que vez ou outra é punido, reclama desse sistema jurídico. Lá muita gente também, por exemplo, um ministro que julgou a mãos pesadas uma determinada, ou na verdade, deu um benefício às mãos leves para um seu igual, julgou um cara de furto famélico e não deu direito à liberdade. Isso promove uma superlotação. O que foi isso? Em benefício de uma, a corrupção comandou, em detrimento de outra, a corrupção mandou. Prende esse filho da puta. Preto, pobre, favelado é filho de quem? Advogado assinou peça. Nem advogado tem, advogado do Estado dativo que já vai lá e só assina, nem sabe o que recurso fez. O cara foi no furto, ele falou que o cara foi na agressão. Defendeu uma peça processual como se fosse agressão, mas foi furto. Então, quer dizer, é abandonado à própria sorte. E isso vai lotando. Quando foi lotando, quer dizer, o que aconteceu dentro do sistema? Lixo amontoado na sua casa, colocar lá debaixo da pia, lá naquele baldinho. Se você não pegar o lixo e jogar fora, vai ficar lá casca de mamão, casca de ovo, resto de comida, vai apodrecer, vai começar a dar bigato, vai começar a dar mau cheiro e vai dar chorume. O chorume hoje é o sangue que entra debaixo da porta da alta sociedade. O gás tóxico, que é o gás produzido pelo mau cheiro, é a bala traçante que entra lá no apartamento, lá na beira da praia, que foi empurrando a sociedade pobre para os morros, porque lá não é plano. Isso falando de Rio de Janeiro. É assim. Então essa violência começou. Os caras sobem o morro, financia, gastando alto, e depois reclama do resultado que dá. Então, quer dizer, essa contramão, sociologicamente falando, dessa forma como eu lhe vejo e como você me vê, como eu não lhe reconheço e você não me reconhece, gera um atrito. Agora, quando eu te reconheço e você me reconhece, gera uma empatia. Você foi diretor de penitenciária, você teve vários sentimentos. Foi interventor. Interventor. Você foi chamam, isso. Vocês chamam de CDP aqui, lá no Rio, a Casa de Custódia. Isso. Aí você... O CDP aqui sem condenação, né? Isso, CDP é sem detenção provisória para presos provisórios. É só preventiva e... É preventivo, mas tem um monte de preso cumprindo pena. Tem cara que cumpre pena inteira no centro de detenção provisória. É a mesma coisa. Ângelo, mas não esquece de me dar caneta, hein? Vou te dar a caneta e depois eu vou ter que te falar dessa parte aqui que eu não falei. Exato. Tudo isso era só pra essa parte. Aquilo lá foi dessa parte aqui. Mas pra essa parte é... Essa parte aqui eu vou te contar. O que é isso aqui? Isso aqui também nunca precisei, mas ficou na iminência. Várias vezes ele andou comigo, isso aqui. Mas não é porque eu tô pensando, não, né?